Oi, gente, de volta estamos para explorar a diversidade da base de financiamento, tá? Agora, fazendo uma incursão aqui pelas contribuições sociais dos trabalhadores e demais segurados, não é? Então, vamos falar agora de bases utilizadas para cálculo de contribuições de segurados, para checarmos se efetivamente aqui também se materializa a diversidade da base de financiamento. Então vamos aqui, tá? De acordo com o inciso 2 do artigo 195, também são contribuições sociais a do trabalhador e dos demais segurados, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, tá? Então vejam, né, na Constituição há a previsão da contribuição de segurados, não é? Entretanto, há uma vedação, tá? Não podem incidir contribuições, tá, para a Seguridade, contribuições previdenciárias, sobre o valor das aposentadorias e das pensões concedidas, né, a beneficiários do regime geral, tá? Então, assim, um aposentado não vai contribuir para a Previdência, por exemplo, sobre sua aposentadoria. Da mesma forma, um pensionista. Mas você deve estar pensando assim, mas eu conheço um aposentado que contribui. Muito bem. Se é um aposentado que contribui, podem estar acontecendo duas situações. Número 1, ele é um aposentado pelo regime próprio de servidores. Pode ser aposentado por regime próprio de servidores federais, aposentado por regime próprio de servidores estaduais, e ele está recebendo uma aposentadoria que ultrapassa o teto do regime geral e deverá estar contribuindo sobre o excedente, tá, ao teto. Então, hoje o teto é R$ 3.218,90. Se ele estiver, né, recebendo uma aposentadoria de R$ 4.218,90, ele vai estar contribuindo sobre esse excedente de R$ 1.000, que passou do teto, então vai gerar contribuição, tá? A outra hipótese pode ser o seguinte: pode se tratar de um aposentado do regime geral que retornou à atividade. Sobre a aposentadoria ele não vai contribuir, mas ao retornar à atividade e receber remuneração em face desse retorno à atividade, ele está sim obrigado a contribuir sobre a remuneração recebida em face desse retorno à atividade, tá? Porque o exercício de atividade remunerada é fato gerador de contribuição, tá certo? Então, vamos agora, tá? Estabelecidas, né, essas premissas iniciais, nós vamos agora verificar efetivamente as bases usadas para os segurados no sentido de calcular suas contribuições. Então, vamos começar por categorias. Então, a partir da previsão de que os segurados contribuem, nós vamos encontrar na Lei 8.212 e no Regulamento da Previdência Social a disposição de que o segurado, na condição de segurado empregado, terá como base de suas contribuições, tá, o salário de contribuição. O salário de contribuição para um empregado diz respeito à remuneração a ele paga, devida ou creditada. Entretanto, trata-se de uma base, não é? Aqui um valor que tem limites mínimos e máximo, tá? Tem limites mínimo e máximo, tá? Que devem ser obedecidos aqui. Então, a remuneração tendo em vista um limite mínimo, que para o empregado, mais adiante, nós vamos ver que o limite mínimo é o piso normativo da categoria. Caso inexistente esse piso, nós vamos utilizar o salário mínimo, tá? No seu valor horário, diário ou mensal, tá? E também tem um limite máximo dessa remuneração, que é o teto. Dessa forma, um empregado que recebe 10 mil de remuneração
só vai contribuir sobre o valor da sua remuneração até o teto máximo de R$ 3.218,90, tá? Sobre essa remuneração, tá? O nosso segurado empregado vai contribuir com aquelas alíquotas que nós já conhecemos de 8, 9 ou 11%, tá? Ok? Então, base da contribuição de um segurado empregado, salário de contribuição, entendido como a remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título, durante o mês, inclusive utilidades, adiantamentos, gorjetas, tá? Excetuados pagamentos que constam lá do artigo 214, parágrafo 9º do regulamento, tá? Que são as chamadas parcelas não integrantes. E vai contribuir sobre essa base, que é a remuneração, tá? 8, 9 ou 11%, tá? Então aqui base, salário de contribuição, enquanto remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título. No caso de um trabalhador avulso, tá? Mais uma vez, eu vou dizer aqui que a base das contribuições dele, tá? Da contribuição dele é o salário de contribuição. Também, olha, podia até ter repetido, ou colocado junto, não precisaria ter repetido. Salário de contribuição, entendido como a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título durante o mês por uma ou mais empresas a quem ele preste serviço, tá? Também tendo um limite mínimo, que é o piso normativo, tá? Da categoria, e se não existir piso, vai ser o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal, tá? E tem também o teto, que está hoje em R$ 3.218,90, tá? E as alíquotas, 8, 9 ou 11%, de acordo? Temos ainda a previsão de que os segurados, empregados domésticos, tá? Então, um segurado enquadrado na categoria de empregado doméstico vai contribuir, tá? Sobre que base? Salário de contribuição. Salário de contribuição para o empregado doméstico é entendido como a remuneração registrada na carteira de trabalho. Então, registrada na carteira de trabalho dele. Também obedecendo essa remuneração, um limite mínimo que vai ser o piso normativo da categoria, tá? Inexistente o piso, salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal, tá? Obviamente, conforme aí você vai ter o tempo que ele ficou à disposição do trabalhador, se houve faltas, se houve, por exemplo, tá? Dispensa no meio do mês, se ele foi admitido no meio do mês, você pode ter um valor, inclusive, inferior ao salário mínimo mensal. Então, teto também de R$ 3.218,90 para a base de cálculo. E qual é a contribuição feita por um segurado na condição de doméstico? 8, 9 ou 11%, tá? Em seguida, nós teremos o contribuinte na categoria de contribuinte individual. É o nosso famoso CI, contribuinte individual, tá? O CI, né? Ele também contribui sobre o salário de contribuição, tá? Salário de contribuição que pode ser entendido de duas formas, tá? Número 1, eu tenho salário de contribuição como sendo a remuneração auferida pela atividade por conta própria.
Número 2, o que eu tenho? Eu tenho a previsão, tá? De que seja a remuneração paga ou creditada a ele, tá? Por uma ou mais empresas, tá? Vou colocar aqui, uma ou mais empresas. Tem mínimo? Tem. Qual é o limite mínimo? O limite mínimo do salário de contribuição dele, tá? O limite mínimo é o salário mínimo mensal e tem também o teto. E quais seriam as contribuições do contribuinte individual? Aqui eu tenho duas possibilidades que depois a gente vai conhecer. Segundo o artigo 199, 20%. Mas diante de situações particulares que a gente vai examinar, eu posso encontrá-lo pagando 11%. Ok? Tá? Vamos adiante, então, examinar aqui qual seria a base de cálculo da contribuição de um segurado na categoria de facultativo, tá? No caso do facultativo, a base de cálculo dele também será o salário de contribuição, tá? Salário de contribuição, entendido aqui como um valor por ele declarado, tá? Valor declarado que terá também, viu, minha gente, mínimo e máximo. Limite mínimo, um salário mínimo mensal, tá? Limite máximo, teto. Da mesma forma que aconteceu para o individual, tá? Eu tenho aqui também limite mínimo e máximo para o valor declarado pelo facultativo. A contribuição desse trabalhador, não, desse segurado, se trabalhador fosse, estaria lá, né, como empregado, avulso, doméstico. Então, a contribuição deste, né, segurado vai ser uma contribuição de 20% sobre o salário de contribuição, entendido como um valor por ele declarado. Mas nós vamos descobrir que, em alguns contextos, eu posso encontrá-lo contribuindo com 11%, tá? Aqui seria especificamente 11% de um salário mínimo. Finalmente, minha gente, tá? Faltou aí um segurado especial, tá? Um segurado que é o segurado especial. Esse segurado especial, tá? Ele também, tá? Eu vou apagar aqui um pouquinho. O segurado especial, ele também tem sua previsão contributiva, tá? Na Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 8º. Lá na Constituição, tá? Você vai encontrar que o segurado especial não contribui sobre salário de contribuição, não, tá? A Constituição prevê que ele faça suas contribuições sobre o resultado da comercialização da produção rural. Então, essa é a previsão constitucional. Só que na Lei 8.212 e no regulamento, na transposição para a lei, nós encontramos a base do segurado especial como sendo a receita bruta da comercialização da produção rural. Então, o segurado especial, ele contribui sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, mas desde o ano passado, essa base foi ampliada. Além da produção rural, nós temos outras hipóteses, depois nós vamos conversar mais sobre isso, tá? Ele também contribui, tá? Quando ele comercializa artesanato rural. Ele também contribui sobre a receita bruta proveniente, tá certo? Da questão aqui do, vamos chamar assim, do turismo rural, tá? De acordo? Tá? Quando ele tem, né, receita proveniente de hospedagem, enfim, tá? De alimentação fornecida a visitantes, tá? Por um prazo máximo de 120 dias no ano. Então vejam, aqui não estamos esgotando nem contribuição, nem base de cálculo, nada disso. A nossa ideia é só mostrar para vocês
a diversidade. Nós temos segurados contribuindo sobre o salário de contribuição, entendido como remuneração paga devida ou creditada a qualquer título. Nós temos segurado contribuindo sobre a remuneração registrada na carteira, tá? Nós temos segurado contribuindo sobre o salário de contribuição enquanto valor por ele declarado entre o salário mínimo e o teto, não é? Nós temos um segurado, no caso aqui do especial, contribuindo sobre a receita bruta da comercialização, da produção, da venda de artesanato, de atividades de hospedagem. Então aqui eu acho que nós conseguimos demonstrar que também no que diz respeito a contribuições sociais de segurados, aplica-se a questão aí da diversidade da base de financiamento. Por enquanto nós ficamos por aqui, né? E vamos na próxima aula apresentar as contribuições sociais na condição de incidentes sobre a renda líquida do concurso de prognóstico. Por hoje, né, até aqui, adiante nos encontramos.